Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live muito interessante, muito importante. Eu sou Robson Paim, hipnoterapeuta, e bem-vindos à nossa live de hoje, que o tema é um tema bem bacana, mas é um tema que vai agregar para muita gente porque são várias pessoas que estão passando por isso nesse momento. Então, o tema é o seguinte: ansiedade e seus desconfortos em tempos de pandemia. Olha isso, que interessante. E é o seguinte, nós temos uma pessoa, uma convidada muito importante, que daqui a pouco ela está por aí, uma psicóloga e uma psicanalista em formação chamada Érica Luchiari. Daqui a pouco ela aparece e nós já vamos acelerar as coisas. E vai ser um bate-papo bem gostoso, bem tranquilo e tudo vai acontecer tranquilamente, ok? Então daqui a pouco ela já está por aí e a gente já começa a bater um papo bem tranquilo. E sejam bem-vindos, estejam de copo vazio para aprender e também nos ensinar, porque através da pergunta de vocês nós também vamos aprender, tá bom? Então estamos juntos. Daqui a pouco ela chega por aí. Érica Luchiari. E é isso. Todos que estiverem chegando, sejam muito bem-vindos. E é isso aí. Uma ótima noite para todos. E primeiramente também eu vou agradecer a todos vocês, porque numa noite de sexta-feira isso mostra que vocês são especiais e que vocês realmente querem aprender algo bem bacana, ok? Isso, por aí. Daqui a pouco ela entra aí. Muito bem. Oi, tá me Olá, ouvindo? tudo bem? Tudo bem? Tô meio cor-de-rosa aqui, mas tudo bem. Tá meio cor-de-rosa? Tá tudo certo. Tá ouvindo bem? Espera um pouquinho, acho que eu vou tirar meu fone. Fala de novo, só pra. Tá ouvindo bem? Agora sim. Agora sim. E aí? Tudo tranquilo? Tranquilo, obrigada de novo, né, Robson? Só você para me colocar nessa situação aqui. Ué, tamo aí, ué. O negócio é assim, tem que se tá na chuva pra se molhar, ué. E aí? Verdade, verdade. Vamos começar a brincadeira? Bora lá. Eu Então vou tá tirar bom. meu fone, que ele tá ruim. Peraí. Ótimo. Pronto, assim. Pronto? Agora sim. Oh, agora melhorou bem, hein? Melhorou. Caramba. Agora sim. Agora Muito sim. bom. Pessoal, com vocês, Érica Luchiari, psicóloga e psicanalista em formação. Eu não esqueci desta, hein? Isso, Ok? isso. Ela vai se apresentar para vocês e aí nós vamos começar o bate-papo tranquilamente, tá bom? E ó, mandem perguntas, hein? É isso aí. Então, você já deu, né? Assim, sou psicóloga clínica, faço atendimento numa clínica aqui no centro de Osasco, atendimento online, enfim, e estou na formação da psicanálise aí, né? Mas é o que me norteia nos meus atendimentos clínicos, né? Legal. Essa é a minha formação. Tenho uma especialização em autismo, faço avaliação neuropsicológica, algumas coisinhas por aí ao longo da Que carreira legal. profissional. Muito bom. Fala para mim uma coisa, Erika. Você pega muitos casos como esses, vamos supor, de ansiedade? Então, eu acho que é importante a primeira coisa a gente falar, né, Robson, assim, do transtorno de ansiedade e da Boa. ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem, né? A ansiedade é Normal. algo que a gente lida diariamente, né? Ela existe desde que a gente era lá homem das cavernas, mulher das cavernas, né? Em que a gente tinha que estar atento para sobreviver. Agora, e aí a gente tem isso ao longo da vida, em momentos, né? Quando a gente Normal. consegue, normal, quando a gente consegue vincular, aí eu vou fazer uma viagem, eu quero ser promovido, eu estou com um problema, sei lá, financeiro, eu consigo ligar o nome à pessoa, né? Eu falo assim, eu ligo o nome à pessoa, eu tenho uma ansiedade ali. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, a gente dá uma subidinha no degrau. É quando essa ligação não é tão causal assim. Eu tenho um mecanismo de antecipação, de medo exagerado, sem eu conseguir vincular exatamente ao que é, né?
Eu sei que hoje a gente vai falar um pouquinho mais da pandemia, né? Então, assim, apareceram casos de ansiedade em função da situação que a gente está vivendo, né? Sim, Mas casos de transtorno de ansiedade são bem comuns e bem preocupantes, né? legal. E quando chega algum caso como esse, vamos supor, que nem agora nós estamos nessa pandemia maluca aí, agora tem. Eu tô quase me sentindo o Transformers, na verdade, porque agora é Omicron. Sei, Tô quase. Daqui a pouco chegam os robôs aí lá dos sei. extraterrestres aqui, o negócio vai pegar. Mas é o seguinte, como que você lida com tudo isso? Quando chega alguém com um transtorno de ansiedade muito alto lá para você, o que você faz primeiramente para ajudar essa pessoa? Como que você identifica isso? Eu acho que a primeira, assim, para a pessoa chegar na terapia, né? A gente falou da última vez que a gente conversou até sobre essa questão do preconceito, né? A pessoa demora até entender, né? Então, o que acaba acontecendo é que ela começa a ter um pequeno desconforto e ela vai, não, é isso, tá tudo certo, tá tudo bem, eu consigo lidar, né, com isso, enfim. E só que aí esses sintomas físicos vão aumentando, né? Então eu sempre Sim. tento na anamnese ali, perceber o que que ela está sentindo. Então, o que que ela vem apresentando que ela enquadra como ansiedade, né? Então, por exemplo, uma fadiga, uma irritabilidade, uma agressividade maior, a falta de sono, impaciência. Isso se a gente pensar em termos comportamentais. Mas também a gente pode pensar em termos fisiológicos, né? Então, assim, taquicardia, sudorese, algumas dermatites, né? Então, psoríase, queda de cabelo. Então, tudo isso, conforme a pessoa vai relatando, a gente vai percebendo que ela pode estar dentro de um quadro de transtorno de ansiedade, né? E aí, ao longo das sessões, a gente vai vendo se é um transtorno de ansiedade ou se é essa ansiedade não menos ruim, mas talvez menos patológica aí, né? Que a gente consegue ligar o nome à pessoa e trabalhar essa condição especificamente, né? E isso é de acordo com o nível de estresse da pessoa? O estresse é um componente muito grande, né? Então vamos falar assim da pandemia especificamente, dessa situação que a gente está vivendo. Teve um Certo. aumento, né? Teve um aumento gigantesco dos quadros de ansiedade em função do processo pandêmico. Não só pelo medo da doença em si, mas por você ter ficado restrito nas suas atividades, né? Então, assim, quando você tira, quando você tolhe a pessoa de fazer coisas que ela está habituada a fazer, isso tem um custo muito elevado. A princípio, home office, que legal, que bom. Depois o home office começa a ficar meio pesado, né? Eu começo a ter, nossa, mas eu não vou sair daqui dentro desse quarto, né? Você começa a ter uma inquietação muito grande. Então, acho que durante a Ah, pandemia a gente teve um aumento de quadros ansiosos, né, muito grande. As pessoas se sentiram mais pressionadas. E assim, a ansiedade ela sempre está vinculada a você não ter o controle, né, sobre algo e o medo de você perder a vida. Né? Então, ah, assim, aquela coisa de antecipação, é como se eu tivesse que correr de um leão todo dia. O leão está me perseguindo e eu tenho que ficar correndo dele o tempo todo. Então, é essa sensação. E acho que a pandemia, ela trouxe isso, né? O medo do vírus trouxe isso muito grande. Eu o lembro lá medo no dispara, começo, né? eu lembro lá no começo da pandemia que eu até fiz uma comparação que eu acho que a gente estava, quando fechou tudo, né? A fase Sim. bem mais crítica, que a gente não sabia muito não sabia muito sobre nada, né? Então era aquela confusão. Eu entendia que as pessoas pareciam que elas estavam lidando como se a gente tivesse entrado numa guerra. Né? Então, assim, eu entrei numa guerra que eu não tô vendo o meu inimigo. Ele tá onde? Ele tá na comida que eu trouxe? Ele tá na água que eu bebo? Ele tá na pessoa que eu amo? Olha que coisa mais. Né? Então, eu vou começando a me sentir muito sozinha e pressionada. Em quem que eu confio? Com quem que eu posso contar? Então, acho que naquele momento, assim, teve essa explosão gigantesca de casos de quadros ansiosos e continua, tá? Né? Porque assim, a ansiedade, uma vez instalada, aí a gente tem uma outra condição para ser lidada, né?
O sistema nervoso simpático está totalmente acelerado, Exatamente. disparando cortisol e adrenalina a mil. Então, eu preciso me proteger, né? Aquela situação de guerra mesmo, né? Eu preciso me proteger, então eu tô aqui. Aí agora, fazendo esse, né? Começo de 2020, agora a gente começo de 2022, meio que parece que a gente voltou nesse patamar, né? Porque agora tem a Omicron e não sei o quê, enfim, tantas variantes, enfim, a gente tira, a gente brinca com isso, tira sarro, mas hoje eu vejo que em vez da gente voltar naquela situação da questão dessa ansiedade, assim, agora a gente fica como se fosse um estresse pós-traumático, sabe? Assim, poxa, passei por uma guerra, sobrevivi, só que os efeitos dela estão acontecendo ainda. Então eu estou E são, resgatando isso o são tempo todo. devastadores, né, esses efeitos, né? Infelizmente, a maioria das pessoas não estava preparada para tudo isso, para toda essa mudança. Você vê, a gente vem acompanhando tudo isso e houveram várias dissoluções aí, casamentos que se arruinaram, pessoas que não estavam acostumadas a lidar com um e outro, as pessoas ficaram mais nervosas, elas não conseguem olhar para o próximo, são várias coisas envolvidas em tudo isso. Sem contar que o próprio vírus em si, né, ele deixa sequelas assim gigantescas, mas isso vai de acordo com a imunidade da pessoa, de acordo com como ela se movimenta no dia a dia, né? Então, o que tem se apresentado bastante são perdas de memória, né? As pessoas estão com uma dificuldade. E isso por si só já gera uma ansiedade na pessoa, né? Então, assim, poxa, eu Sim, sobrevivi ao vírus e tal, e agora eu não tô lembrando o que que eu tenho que fazer, eu tenho que anotar tudo, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem observado bastante no consultório, né? O quanto esses resquícios aí de Covid também tem mexido com a pessoa. Ter estado perto da morte, né? Porque aí a gente vê bastante casos de pessoas que 40 dias internada, entubada, enfim, que aí saem disso. E aí ter estado tão perto de perder a vida gera uma outra condição ansiosa na pessoa, né? Então vai sim. migrando, né? Porque eu acho que essa é a grande questão da ansiedade, né? Dos quadros ansiosos, né, Robson? É muito difícil a gente falar que é uma coisa e é outra, né? Então, assim, a pessoa chega e fala assim: eu sofri um assalto e agora é por causa do assalto que eu fiquei ansiosa. Você começa a conversar, você começa ali a atender a história da pessoa e você vai ver que o assalto foi a cerejinha do bolo, né? Ela já É, vinha tendo tem outras coisas. comportamentos ansiosos, né? Por isso Como que, que. Pode falar, desculpa, perdão. pode falar, não, pode falar. Vai, continua o papo aí. Não, pode perguntar, depois eu falo, não tem problema. Como que você consegue, quando alguém chega lá para você, assim, muito acelerado, né, com os níveis muito altos desse transtorno, como que você consegue amenizar isso naquele momento? Pelo menos para ela, eu sei que acabar não vai, mas diminuir para que ela se sinta mais confortável e fique bem. Como que você faz isso? Tem alguma técnica específica? Então, aí eu acho que isso acaba sendo muito particular e talvez seja o meu jeito de atender clinicamente, né? Eu acho Legal. que nesse momento, quando a pessoa chega muito adoecida, muito frágil, né, no consultório, a primeira coisa é a gente acolher, entender, porque assim, uma grande queixa que as pessoas trazem na realidade é assim, poxa, ninguém entende o que eu falo. Poxa, eu falo e as pessoas falam assim, isso não é nada. Lê um livro que passa, vê uma série que passa. Eu acho que trazer esse entendimento que o que ela está falando é real, né? Então, a pessoa às vezes tem uma crise de taquicardia, corre para o pronto-socorro e joga lá, não é nada. Não, você não está infartando. E aí fica aquela coisa, um desmerecimento pelo que ela está sentindo, né? Então, acho que a Sim. princípio, esse acolhimento é muito importante. E o que eu tento deixar de uma forma clara é que a gente vai é, fazer uma caminhada junto, enfim, os sintomas vão diminuir, mas que ela precisa estar presente ali para gente, né? Algumas coisas que eu uso, alguns recursos, é trazer a pessoa para o presente, né? Então, assim, quando você começa a entrar nesse looping de pensamentos, respira e volta aqui. O que está acontecendo aqui nesse momento, né? Onde que eu tô? Eu tô sentada, eu tô aqui na sala, né? Tô aqui, tô conversando com você, então volta, né? Tentar sempre fazer esse exercício que às vezes não é tão simples assim.
né? A Auxilia pessoa bastante. auxilia. Tentar trazer sempre para o momento atual, né? Porque a ansiedade é esse estado de antecipação, né? De que algo vai acontecer, né? Sempre no futuro, né? Sempre lá no futuro não consegue viver o presente. É muito interessante isso, muito interessante. Como a pessoa deixa de viver o presente para ficar simplesmente lá no futuro. E existe alguma prevenção? Eu sei que existe, claro, mas eu vou no seu olhar. Qual a prevenção que as pessoas precisam fazer para não ficar nessa coisa, nessa loucura? Como que pode ser ajudar uma pessoa para não ficar dessa forma? Eu acho que tem algumas coisas assim importantes, não só relacionadas à ansiedade, mas talvez a ansiedade, a depressão, alguns transtornos aí psíquicos que a gente encontra por aí. É, eu acho que primeiro é o autoconhecimento, é uma coisa que você fala bastante aí, né? Assim, a pessoa precisa se conhecer, né? Então, Sempre. assim, poxa, eu durmo bem, uma coisa bem simples, eu durmo bem todos os dias, eu tenho um sono bom, eu durmo 6, 8 horas. Num dia eu dormi menos, no outro eu tive dificuldades para dormir. Passou uma semana, 15 dias, meu sono está comprometido. Aparentemente é só uma insônia. Será que é só uma insônia? Ou o que está acontecendo? Então, o Verdade. quanto que eu me conheço, né, para saber que eu não estou dentro do meu normal. Vou chamar normal aí entre aspas, não gosto muito de usar essa Ah, palavra, né? Então, o autoconhecimento é muito importante, porque é o que eu ia falar anteriormente, né? A ansiedade, ela não é um processo que tem cura. Você diminui sintomas e a pessoa começa a ter controle sobre os sintomas e sobre as suas crises. Né? Então ela começa a entender mais o seu processo. Ah, olha, se eu faço assim, eu me sinto assado, né? Então ela começa a ter o autoconhecimento e começa a, eu não vou falar evitar, né? Mas entender os processos que mobilizam essa ansiedade e aí ela pode fazer uma escolha. Eu falo que assim, as sim. pessoas às vezes chegam e falam assim, poxa, eu tenho morro de medo de altura. Tá, você precisa enfrentar o seu medo de altura? Você precisa? Não sei, Boa. né? Então, não sei. Você precisa? Ah, preciso porque eu vou viajar. Tá. Então vamos tentar entender esse medo. Não, não preciso porque eu viajo tranquilamente, só que eu queria pular de paraquedas. Tem necessidade de pular de paraquedas? Né? Então, vamos tentar entender. Ou porque todo Adrenalina, pô. mundo faz. Exatamente. Né? Então, é sempre, é por isso que é muito particular, né, Robson? É uma coisa muito individual, né? É a identificação, né? O pessoal tem que aprender a identificar de alguma forma de onde, quais são os gatilhos que estão causando tudo isso. Olhar mais para si, parar por um minuto. Né? Eu sempre falo do um minuto. Um minuto dedicado para você todos os dias, você vai entender como você funciona. É E para muito você ver, interessante. né? Você fala de um minuto, o quanto é difícil para um ansioso, né? É, bastante. Fazer esse um minuto. É uma vida, um minuto, né? Eles não É, conseguem, é. né? Não, é muito, muito, muito louco tudo isso. Você já teve ansiedade? Já tive alguns picos de Alta, ansiedade, sim. Hã? lá em cima. Lá em cima. Sim, eu acho que assim é natural, né? Como você vai lidar com a ansiedade é que a gente se preocupa. Acho que você ter ansiedade, então, é natural, né? É natural. Como o que ela faz com você que é o problema, né? Faz É, estrago, hein? é o estrago que ela faz, né? Então, assim, É, se eu tenho uma ansiedade, mas eu tô levando minha vida normal, eu não tenho um impacto nem social, nem físico, né? Eu lido. Ela começa e termina. Eu sempre falo assim, nos quadros muito ansiosos, né? A pessoa fala assim, não, mas se eu sair de casa, aí ela para, né? Tá, então vamos continuar. Se você sair de casa, acontece o quê? Normalmente a pessoa não sabe, né? Ela já tá com tanto medo de sair de casa, ela tá com tanta ansiedade do que pode acontecer, né? Criou tantos monstrinhos ali na cabeça dela, que ela nem conclui. Então, assim, esse também é um bom exercício, né? Tá, se você sair de casa, acontece o quê? Conclui. Qual que é o seu medo? Ah, eu tenho medo de ser, sei lá, de cair, não sei. Se você cair, acontece o quê? Né? E aí eu vou verdade. tentando trazer sempre essa coisa do concreto.
Porque a questão da ansiedade também, né, Robson, é que ela acontece toda aqui na cabeça, né? É, A pessoa às vezes está aqui quietinha, né? Dando risadinha e a cabeça. você sabe que isso aí é muito interessante. Eu vou falar de um caso específico, o meu. Tá, O meu, o meu. vamos lá. Um dia desse atrás, eu tava aí, tava conversando sobre algumas coisas e uma palavra em específico deu um start. Beleza, pra mim naquele momento eu só vi que deu uma disparada, mas eu falei, não, tá tranquilo e tal, e como eu conheço algumas coisas, eu falei, vou usar e tá tranquilo. Beleza, aí peguei meu carro e tô indo trabalhar, tô indo lá pra casa, né, pra atender numa quarta-feira. E no meio do caminho, eu tava no Rodoanel, meu coração, ele fez assim, ó, vum, foi lá em cima, e disparou sozinho, do nada. Aí eu percebi, falei, meu, disparou diretamente no meu corpo. A minha mente já tinha algo já preparado, então a palavra só foi um gatilho nervoso para poder acontecer isso. Só Beleza. acendeu, né? Eu fiquei com a luta e fuga acelerada ali o tempo todo. E aí, eu comecei a trabalhar isso, aí foi acalmando, acalmando, beleza, acalmou. Quando eu cheguei no pedágio, acalmou, ok. Mas quando eu cheguei na casa, teve uma diferença. Uma coisa que eu não tive, que eu não tenho, pressão alta. Minha pressão subiu, Ó, entendeu? E era totalmente emocional. Eu comecei a entender sobre aquilo, entendeu? Lógico, eu tive que buscar algumas coisas. Falei, caramba, mas o que está acontecendo, meu? Eu falei isso, mas não é daí que veio, é de outro ponto. Aí que eu fui entender que aquela palavra estava ligada com uma coisa lá atrás da minha infância. E foi só um gatilho. Estava só adormecido. O vulcão estava adormecido. E quando essa palavra veio à tona, ela fez com que tudo se acendesse. despertasse. Despertou, tipo, do nada. Falei, caramba, olha isso. E E mesmo olha que assim, eu trabalhei tudo, mas, meu, não fica bem, né? Fica meio não. esquisito, né? Não, depois eu fui melhorando, e tal, fui tranquilo. E até eu chegar em casa, quando eu cheguei em casa que eu comecei a entender de novo, eu falei, meu, tá errado, vamos trabalhar isso de uma outra forma. Sim. Mas foi tenso, foi meio tenso a Então, questão. imagina você teve um episódio disso. Imagine uma pessoa que tem episódios diários disso. Nossa, você tá maluco. Pode Né? O levar à quanto morte. isso pode, pode. O quanto isso é doído para a pessoa, né? O quanto isso é doído. Então as pessoas chegam. E aí, por isso que muitas pessoas precisam do auxílio medicamentoso, percebe? Não Sim, é à toa, né? sim, Então, assim, você conseguiu ter esse despertar ali, né? O seu trabalho também já proporciona que você consiga ter claro, esses recursos, né? Mas claro. pensa uma pessoa que trabalha num ambiente super estressor, em que ela não dá tempo nem dela pensar sobre isso, né? Sob Aí pressão o tempo sobre todo. pressão o tempo todo, aí ela chega em casa, mais um monte de coisa, enfim, para resolver em casa, enfim, né? Tal. E aí ela tem uma crise dessa, você acha que ela vai conseguir saber qual foi o gatilho? Mas de forma alguma, se ela De não forma procurar ajuda, então pessoal, ó, façam terapia preventiva para não Exato, acontecer isto, porque é muito exatamente. tenso para lidar. Ó, por mais que nós que já conhecemos algumas técnicas, algumas coisas, entendemos sobre várias coisas em relação a isso, é, é custoso. Não vou falar que difícil, mas Sim. custa, porque você vai trazer a sua mente de volta e você vai procurar entender de onde é que veio aquilo. É muito tenso. Então, pessoal, Sim, façam terapias preventivas, ok? Olha, tem exatamente. psicóloga, psicanalista, tem hipnoterapeuta, tem várias coisas aí, viu? Só para dar um Eu acho toque que a para gente tem vocês. muitos recursos, né? Assim, eu acho que a gente tem Vários, muitos recursos, né? vários, E assim, vários. aquilo que cada pessoa se sinta mais confortável para fazer, né? E acho que tem uma coisa Sim, importante também, né, Robson, assim, como a ansiedade, essa ansiedade patológica, ela tá, muitas vezes, ela tá desvinculada de um acontecimento, né? Então a pessoa não consegue vincular, né? Então ela chega lá no consultório, nossa, tô me sentindo mal, mas minha vida tá ótima, eu tô na melhor fase, eu tô no emprego do jeito que eu queria, eu tô no relacionamento do jeito que eu quero, eu tô fazendo atividade física, eu tô, sei lá, enfim.
né? Eu tô com a minha casa, tô com o meu carro, eu tô com meu livro, sei lá, tô com qualquer coisa. E aí, por que que eu tô me sentindo assim agora, né? Isso é uma coisa interessante, porque assim, a gente tem dentro de nós, como funcionamento, a proteção à vida. Então, eu me preservo. Então, acontece uma coisa muito ruim, muito traumática, um evento, eu primeiro entro no modo sobrevivência, né? E aí dou conta daquilo, acho que dei conta, e aí 2 anos depois vem a ansiedade sobre aquilo, né? Aí usando a psicanálise, né? O nosso inconsciente, ele não tem tempo, ele é atemporal. Então, Sim. por isso que os gatilhos, isso que você falou assim, uma coisa de infância, né? Então a pessoa fala assim, bebê, uma palavra aleatória. Mas o que que O é esse parafrasear significante aí, o aí para bicho você? pega. Exatamente, né? O Então isso acaba parafrasear aí acontecendo muito. pega. Exatamente. Percebe? É, é tenso, é tenso, é tenso. Olha que eu vou falar para você que são casos, eu pego vários casos assim, e às vezes as pessoas chegam com ansiedade lá em cima, no alto, que ela não está conseguindo nem respirar, nem nada, ela não consegue ter noção, ela perde a noção. Então, Sim. o bom, na verdade, é as pessoas começarem a parar para entender sobre elas mesmas, olhar para dentro, procurar enxergar outras coisas, porque é como você falou, às vezes a pessoa tem um puta de um carro, uma casa, tem isso, tem aquilo, mas o problema não é esse, é outra coisa. É algo que tá, de repente, está lá atrás, você entendeu? E que causa um estrago aqui na frente. Eu vejo vários casos de pessoas que falam assim, eu já resolvi isso, já pra mim tá tudo bem, e não sei o quê, já era, já coloquei uma pedra em cima disso, coloquei uma parte de cal lá em cima e acabou, tá tudo certo. Ponto, acabou, tá nada. Tem um bicho enterrado lá dentro, lá. E eu sempre uso aquela frase, né? Todos os céus e infernos estão dentro de você. Por quê? Exatamente. Não vai achando que você simplesmente jogou uma pá de cal em cima e tá tudo bem, que não é assim. No momento que você menos esperar, aquilo vai dar um gatilho, vai dar um start e você vai ter um problema. E você não vai saber lidar. Então, mais uma vez eu vou falar, procurem terapias que possam ajudá-los. Hoje em dia eu entendo como isso tudo funciona. Há uns anos atrás eu achava que isso aí não tinha nada a ver. Mas Sim. hoje eu entendo que funciona muito. E quando você faz uma prevenção, isso te ajuda muito. Ajuda você a ser melhor, a você transcender, a você conseguir se conectar com você mesmo. E de repente, com tudo que você está aprendendo ali dentro de uma terapia, você pode ajudar alguém próximo a você. Olhar para o próximo. Isso é fantástico. Eu sempre falo assim que terapia, na realidade, a gente vai construir a teoria da pessoa, né? Ela é uma pessoa Sim. que está lá e a gente vai construir a teoria sobre ela, né? Então é um processo muito participativo, porque, né, e eu acho que o que é importante também a gente falar é que a ansiedade ela não foi construída, por exemplo, uma pessoa que teve uma crise de ansiedade na pandemia não foi construída só na pandemia. Muito provavelmente Não. ela foi uma criança ansiosa ou que teve pais ansiosos, né? Tudo isso entra na conta quando a gente vai fazer terapia. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a Às gente ir vezes o pai tirando. ou a mãe apontava o dedinho assim, você não vai fazer isso! E aí começa uma Eu sempre enxurrada de brinco. coisas. Eu sempre brinco, assim, às vezes a gente vai chegar lá no fim do processo, né, que você vai falar para mim, olha, eu não preciso vir mais porque eu descobri, né? Eu descobri que a minha amiga que sentava comigo no segundo ano da escola não me deu chiclete e a partir daí, então, minha vida, né, eu O comecei a bicho desenvolver pega. ansiedade. Então, assim, a gente nunca vai saber. Eu acho que isso que é o importante. A gente não precisar tentar achar a raiz, né? O trauma inicial. Eu acho muito difícil isso, né? Você ter essa pretensão de achar um trauma inicial. O Freud lá, ele tinha essa ideia, né? Depois ele abandonou um pouco, né? Essa ideia de que existia Sim. o trauma inicial. A gente precisa achar o que está traumatizando, né? Se a gente pode falar assim, agora. E aí lidar com esse agora, juntamente com o seu histórico, né?
É, porque vai despertar. Quando você começa a mexer nessas causas, né, nessas coisas todas, quando você começa a desenterrar os mortos, aí começa a aparecer. Você vai lembrar. Você vai Sim, lembrar, quer ver? Você vê como que é interessante, né? Eu, assim, às vezes eu tô aqui em casa, eu tô estudando e tal, tô no escritório estudando, eu tô lá fora. Eu sou tipo nômade, eu não tenho lugar fixo, mas eu tô ali e tô estudando do mesmo jeito, pra mim tá tudo certo. E às vezes eu começo a lembrar de coisas lá de trás da minha infância. Coisas que aconteceram e assim, eu lembro com riquezas de de detalhes. detalhe. É muito frenético isso. Então, assim, a nossa mente, o inconsciente, ele é muito poderoso. Muito. Sim, Assim como ele se torna poderoso para te levar para uma situação como essa, um estado sim. como esse, um transtorno como esse. É poderosíssima a nossa mente. Então, quanto mais você procurar entender, eu não gosto de ler, tem vídeo, eu não gosto de ver um filme que vai te mostrar alguma coisa, procura uma terapia, procura se ajudar, porque é muito tenso. Eu estava lendo um negócio científico e eu vi que com esse negócio da Omicron, desde o começo do início da pandemia, essa coisa toda, aumentaram 54% as questões sobre ansiedade e esticando para a morte, 54%. Isso é um número considerável. Sim. Muito, é muita coisa. Sim. Então, justamente, né, essa questão da morte, né, e aí por conta da pandemia isso ficou mais evidente. A ansiedade, essa ansiedade patológica, é, ela está muito vinculada à morte, independente do que a pessoa acredita ou não, né? Então, assim, a gente utiliza os recursos da fé, da religião, para entender algo inexplicável. Sim, Então, a ansiedade, se isso está bem resolvido dentro de mim, o inexplicável, ou eu entendo que ele é inexplicável e sigo minha vida, ou fico tentando explicá-lo e desenvolvo um quadro ansioso. sim. Então, por isso que é tão difícil, né? Por isso que aumentou, porque a pandemia trouxe assim, olha, você pode morrer. Né? É tenso Eu isso, né? É uma coisa muito tensa. Muito é tensa. muito pior do que uns quadros de câncer, por exemplo, né? É, Porque o é, câncer ainda as é pessoas sobrevivem, tem mais tratamentos. Então, a Covid trouxe isso, assim, escancarado na cara das pessoas, né? forte, né? Veio agressivo para todo mundo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando vamos falar, nós vamos fazer uma troca agora, beleza? É, Você fala das mulheres, eu vou falar dos homens, só para vocês terem uma tá. ideia. O que, que a ansiedade, o transtorno de ansiedade causa nas mulheres? Você como mulher. Fisicamente. Fisicamente. De sintomas físicos ou Um comportamentais, assim? contexto comportamentais, físicos, o que que ela traz, o que que ela causa? Então, assim, o que as meninas trazem de uma forma mais geral é a sensação de incompetência, né? De eu não dar conta. Eu não dou conta, né? Isso é Então, muito, né? Então, muito assim, comum. eu não dou conta de cuidar dos meus filhos, eu não dou conta no meu trabalho, eu não dou conta de ser uma esposa legal, eu não dou conta de ser uma namorada boa, ou eu não consigo arrumar ninguém, né? Então, assim, e aí, sem Caramba. uma questão de gênero, tá? Assim, tô Sim, falando do gênero feminino, mas não da sim, sexualidade, de uma certa forma, né? sem Então, mas problemas. essa sensação de incompetência muito grande, né? Sim, Eu sim, não sim, dou sim. conta, eu não vou dar conta, né? E aí isso é muito estressante. Eu Seu me público senti é mais homens ou incapaz. mulheres? Hoje a gente tem um meio a meio. Eu acho que talvez as mulheres se dispõem mais a fazer, né? Homem é E mais elas têm, fechado. e elas têm uma disponibilidade de tempo, e aí eu não estou falando de tempo porque elas não estão no mercado de trabalho, não é isso. Mas elas se Sim, permitem sentir isso muito mais, de uma certa forma. Então, assim, o sim, processo com mulheres, ele é mais tranquilo, entre aspas, porque elas se permitem a se dar esse tempo de tentar entender. Os homens, quando eles chegam, eles já querem uma coisa mais assim, né? Vamos lá, são vamos lá, vamos lá. pragmáticos, objetivos. Exatamente.
Sim. E não é assim que funciona, né? Não, né? Você tem que se dar o seu tempo, né? Tem que se dar o seu É, tempo. verdade. Ó, pra vocês aí, ó, Marada, seguinte, hein? Quando tem essa crise, essas crises aí nervosas, só pra dar um toque pra vocês, que é onde pega, porque a maioria dos homens tem esse problema. É, impotência sexual, ejaculação precoce, irritabilidade, vontade de socar o mundo. Aí a coitada da mulher que não tem nada a ver sofre na mão do cidadão, porque o cidadão perde o controle, perde a linha, e às vezes uma palavra só que ela às vezes pergunta é Já estouro. É estouro. É estouro. Já aconteceu isso muito comigo. Hoje em dia eu até consigo trabalhar melhor isso de uma forma diferente, logicamente porque eu trabalho com isso e eu procurei entender, até porque ninguém merece. Ninguém merece esse tipo de coisa. Então, Manada, é o seguinte, ó, presta atenção. Se você estiver numa situação dessa, ó, procura um terapeuta para te ajudar, porque a chapa é quente, viu? Muito quente. E às vezes não se sente à vontade, né, com mulheres, não tem problema, tem excelentes terapeutas homens, né? Então, Sim, vários, precisa vários, ficar nessa vários. limitação, né? Uma coisa que eu É, esqueci de falar em relação às meninas é que a falta de libido, né? A diminuição da libido. Não quer saber, né? pouca ideia. A E o cara não autoestima entende, né? não entende, a autoestima muito rebaixada, né? Muito rebaixada. Essa sensação de incompetência muito grande, né? E é engraçado isso, né? Porque no homem ele começa a se relaxar, ele começa a ficar cabeludo, barbudo, tá nem aí pra ele, fica relaxado, vai se largando. Aí entra nos vícios, os vícios emocionais, traz vícios, tá? Vai começar a fumar mais, vai beber mais, vai ter outras coisas, são várias coisas, não é nem o tema aqui, a questão de vícios. Mas vai buscar coisas para satisfazer e acaba não conseguindo satisfazer porcaria nenhuma, porque ele não quer entender que ele tá tendo problema, né? Sim, pode desenvolver comportamentos compulsivos também, né, Robson? Sim, Justamente. vários, Então, assim, vários, a vários, vários. pessoa, o homem, por exemplo, tá lá com um problema de disfunção erétil, só que aí ele, né, se sente menos poderoso, aí menos homem, né? Aí ele pega o carro e dirige numa velocidade altíssima para poder ter fazer coisas compensatórias, né, entre um É, e o outro, né? pro simpático disparar e ele ver se ele consegue trabalhar aquilo dentro dele de alguma forma, mas a questão não é essa, a questão Sim, está lá dentro, sobre o que ele sim, ouviu, sobre, nós falamos de paradigmas, né? Do modo como sim. ele foi moldurado, como ele foi criado, o sistema dele, né? E isso é muito interessante tudo isso. E o que eu acho também uma coisa importante, eu acho que a gente vive, a gente está vivendo num mundo que é ansioso, né? Então, assim, a Bastante. ansiedade, ela muitas vezes não é vista como um problema, ela é vista como algo que te impulsiona. Então, assim, saber em que momento a ansiedade me impulsiona a fazer coisas e em que momento ela me impede de fazer coisas, né? É uma linha Usar a seu muito favor. fina. Ela é uma Usar a linha seu muito favor. fina. É, Né? você sabe que eu leio bastante sobre várias coisas, mas ultimamente eu venho lendo bastante sobre ansiedade, depressão. Até essa semana, infelizmente, acabei perdendo um amigo, muito amigo, por conta, encontraram ele já morto no apartamento por conta da depressão. Mas ele já era um cara Sério. muito ansioso lá atrás, você Sim. entendeu? Lá atrás. E isso levou ele a esse estado. É triste falar isso, mas acontece muito. E aí eu vi que, eu já sabia disso, mas eu vi que a eficácia, pessoal, guarda essa daí que essa aqui é para vocês aí que estiverem aí escutando, aí que estiverem assistindo, ok? Exercício aeróbico, ele ajuda você a dissipar a ansiedade, porque você vai trabalhar com uma energia contrária. Todo aquele gás que você está ali na ansiedade, toda aquela coisa ali, aquele cortisol, adrenalina que está te fazendo, tirando o seu ar. Se você fizer alguns movimentos específicos, como uma estimulação bilateral, eu vou pegar aqui uma bola que eu estava aqui, que está mexendo o saco à tarde, aqui, brincando com os gatos, e você faz isso aqui, ó, que é uma coisa boba, né? Idiota, para falar a verdade, coisa de criança, né? Mas é o seguinte, isso aqui faz uma diferença. Por quê? Você vai tirar o foco do que está acontecendo com você e vai focar
nisso aqui. Pode ser com chave, pode ser com o que você quiser, qualquer elemento. Mas isso aqui é um exercício poderoso que vai ajudar você a ir baixando os níveis de ansiedade, vai acalmar. Aí você vai despertar o parasimpático, né? Porque você vai freando, vai acalmando, vai se sentindo melhor, vai recompensando, vai começando a entender, respirar melhor, vai acalmando. Então, Você interrompe o looping, né? Você consegue sim, interromper o looping de pensamentos, né? você E na interrompe, realidade, é, na realidade é importante falar da atividade física, né? Porque assim, um psiquiatra que eu tenho bastante parceria, ele fala assim, né? Qual que é o tripé para cuidar de transtornos mentais, né? Medicamento, terapia e atividade física. Eu falo assim, sim, precisa das três coisas, né? sim, sim. Então, você tem que se movimentar, você tem que se movimentar. O aeróbico em si, não é lá para você chegar e sair correndo igual um louco, ficar uma hora correndo, não é isso. Se você inicia uma atividade naquele momento, sim, o simples levantar, agachar e levantar, mexer as mãos, é uma coisa simples, que vai fazer você tirar o foco daquilo, já vai fazer uma mudança gigantesca para você. E, lógico, existem outras coisas, como relaxamento muscular, né, progressivo, que é uma coisa muito importante. Eu vou falar aí de relaxamento de Jacobson, né, eu sempre falo, pessoal, trava as mãos assim e tal, que é um relaxamento bem importante, que te ajuda também a acalmar muito mais e ficar mais tranquilo, é bem importante. Depois, quem quiser saber sobre isso, relaxamento de Jacobson tem na internet aí no YouTube, é bem legal. Jacobson é quem trouxe ele descobriu esse relaxamento progressivo, né? E é uma coisa bem importante. E Joseph Wolff foi quem desenvolveu a técnica com melhor eficácia. Isso é extraordinário, para falar a verdade, porque eu uso muito isso dentro da hipnoterapia, porque ajuda as pessoas que chegam muito aceleradas, ajuda a diminuir bastante, né, algumas técnicas. Eu sempre pergunto, e aí, como está a sua ansiedade agora? Ah, de 0 a 10. Ah, tá 8. Ah, eu acho que dá 20. Aí eu uso algumas técnicas específicas, lógico, vai de pessoa para pessoa, mas eu uso técnicas específicas para ajudar a acalmar. E depois, sim, eu entro com relaxamento, dou uma acalmada, né, faço um pre-talk para trocar uma ideia antes, saber como vai funcionar, até porque ela vai entender como o corpo dela funciona. Vai perceber que a ansiedade em si dispara no córtex, Sim, mas depois ela passa para o corpo. Às vezes é direto no corpo, né? sim, Então, sim. Às vezes a é muito pessoa começa a rápido, né? entender. É muito rápido. Não dá tempo. É muito tenso isso. É É. isso. Muito bom. O que Que mais, bom. Erika? Conta mais. Não sei o que você quer saber. Eu acho que tem uma coisa importante, assim, em relação à ansiedade, você falou da depressão, né? Essas são doenças que elas andam de mãozinha dada, né? Então, assim, quando a gente está lidando com uma pessoa ansiosa, a gente também tem que se preocupar com um quadro deprimido, né? E às vezes, Robson, acontece uma confusão, né? A pessoa está muito acelerada e a gente acha que ela está ansiosa, quando às vezes pode ser um quadro depressivo também. A É depressão, ela não silenciosa, né? a depressão, ela não se apresenta também só daquela, ai, a pessoa é muito triste. Ela pode também apresentar via irritabilidade, agressividade, e às vezes a gente se confunde, né? Então, É, assim, a gente tem às vezes que tomar esse cuidado de uma depressão não virar ansiedade, ansiedade não virar depressão, então as duas estão tão de mãozinhas dadas, então a gente tem que ter esse cuidado, né? A isso gente é tem muito que olhar importante. o todo, Procurar né? saber. Sim. Eu assisti um filme há um tempo atrás, não me lembro, não me recordo o nome do filme, mas se tratava exatamente sobre isso. Existia um garoto e ele ajudava todo mundo. Tô só dando uma pincelada em cima disso, Uhum. ok? Ele ajudava todo mundo, mas ele nunca parou para perceber o que ele realmente sentia, como ele se tratava. E aí, todo mundo via ele sempre alegre, sempre ajudando, sempre fazendo, só que ele ia sempre em um ponto, sempre num lugar, que era numa montanha que dava, tipo uma pedreira que dava para um lago lá embaixo. Ele sempre ia naquele ponto. E aí, no passar do tempo, um belo dia, foram procurá-lo e ele simplesmente sumiu. Quando foram achar, ele estava lá na pedreira. Então, assim, ele já estava dando sinais.
Só que as sim, pessoas achavam porque ele era muito alegre, comunicativo, queria ajudar. Então, sim, pessoal, ó, não se engane. Às vezes você vê uma pessoa muito feliz, ah, tá tudo bem, maravilhoso. Não, não. Tá bagunçado. Vamos usar um exemplo que nós já vimos bem pertinho, né? Da Marcinha. sim, A Marcinha era severo. E todo mundo sim, conseguia ver, enxergar tudo aquilo. É sim, triste, mas é um caso. Entendeu? É um sim, caso. sim. Não é mesmo? É, É isso. você falou de um filme, eu lembrei de um caso, na realidade, que uma professora atendeu de uma pessoa que tinha um transtorno, né, tal, e ela estava mais organizada, enfim, e ela sempre falava assim, não, eu tô bem, eu vou pra. Logo mais eu vou pra praia, tá tudo bem, eu tô bem, eu tô tranquilo, logo mais. E ninguém se atentou pra essa assim, como que ela vai pra praia, né? Uma pessoa que tava tão Ah, comprometida e agora já tá programando uma viagem, né? E o que que ela fez, né? Tirou a própria vida. Então ela também estava falando, né? Que ela foi dando os indícios. Então, às vezes, isso é muito importante, né? A gente ouvir o outro, né? A sim. gente ouviu o outro. Ouvir. Ouvir na Ouvir. essência, prestar atenção nos movimentos. Às vezes a pessoa ela não sabe como que ela vai falar. Como que é que tem uma metáfora que gritos são pedidos de socorro, mas na verdade às vezes as pessoas não conseguem nem gritar porque Nem elas gritar. estão tão submersas em tudo aquilo, toda aquela coisa que elas não conseguem gritar. Elas ficam no cantinho, mas elas mostram que está tudo bem por fora, mas lá dentro está tudo Sim, desmoronando, sim, desmoronando. Então, pessoal, troca de ideias, isso é muito bom. sim, sim. Tem um filme, né, assim, só para trazer uma leveza aí na coisa, né, que chama Toque Toque. É uma peça de teatro e ele é filme, não sei Ah, se vocês já, se alguém já viu. Chama TOC por conta do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é um quadro ah, ansioso também. E aí, o que é legal nesse filme, né? Então, eles juntam vários quadros ansiosos lá, cada um com o seu toque, esperando, né, numa sala de espera de um médico, que teoricamente esse médico vai curar, né, cada um deles. E o filme, a peça de teatro, se passa ali nessa sala de espera, né? Cada um dentro da sua obsessão, né? Então, a mania de limpeza, a de contagem, a ah. de rezar, enfim, cada um dentro da sua. E aí esse médico nunca chega e eles vão fazendo uma autoterapia ali, né? Esse grupo vai ali tentando se entender, tentando arrumar técnicas, né? E o que que é importante disso, assim, né? Que no fim esse médico nunca aparece, né? Mas o que que é importante? O grupo se uniu, né? E cada um passou a ouvir o outro, né? Então, assim, quando que começou isso? Desde que momento você se sente assim? Você já tentou isso? Você já tentou aquilo? E aí o grupo, né, se cura, né, entre aspas, aí eles não se curam, né? Mas eles se entendem e a partir daí se entende que vai ter uma cura, né, para esse processo. Então, o quanto é importante essa escuta, né, de pessoas ali aleatórias, né? Ouvir na essência. E às vezes as Sim, pessoas. É uma palavra. Você sabe que eu comecei a prestar mais atenção nisso e fui desenvolvendo com calma. Às vezes, uma palavra, ela já está te dando o sinal ali, mas é que as pessoas não conseguem. É tanta correria, tanta loucura, sim, que as pessoas não vão conseguir ouvir. Ah, sim. o meu amigo, mas seu amigo não vai conseguir te ouvir, porque ele não está preparado para ouvir você. Sim, É muito tenso tudo isso, muito. Você tem que ouvir. E aí, aquela palavra, quando você começa o parafrasear, né? Você começa a puxar, mas então, e de onde vem isso? Por que que você trouxe isso? E aí a pessoa começa a trazer as coisas que realmente estão machucando, estão incomodando, as emoções que estão despertando naquele momento, como ela está se sentindo, ela começa a ficar nervosa, bater o pé, mexer a mão, e aí começa e é aquela coisa toda. É onde você começa a entender melhor sobre o que está acontecendo. É bem bacana. exatamente, exatamente, né? Então, usando a psicanálise, né, assim, você tem o despertar aí do inconsciente para que ele, né, você começa a dar ouvidos a ele, a pessoa também passa a dar ouvidos para ele. A gente sai desse quadro do sintoma, né, de falar sobre, ai, a taquicardia, a sudorese, vamos sair desse quadro, né? Isso a medicação vai dar conta,
Vamos Sim. descer mais um degrauzinho, vamos descer outro degrauzinho, né? Vamos achar aí o entrelaçamento de significantes aí para a gente entender o seu quadro, né? Você sabe que eu, depois que eu comecei a usar mais a hipnoanálise, eu tive mais resultados mais expressivos dentro da hipnoterapia. Porque com a hipnoanálise, você consegue trabalhar, ela vai trazendo coisas que realmente estão machucando, ela vai achando pelo caminho. É o que você falou, o degrau. Você vai descendo degrau por degrau, com calma, e aí ela acha alguma coisa na juventude, beleza. Aí, beleza, tratou aquilo ali, cuidou, tal, tal, tal. Você desce mais um pouquinho e ela vai trazendo coisas mais. Ela tem o dom de escutar o que a mãe falou para ela repetidas vezes lá na infância, que é Sim, aquilo que vai partir para uma outra linha, né? Sobre as crenças, sobre naquilo que ela acredita, sobre várias coisas. Então, pessoal, ó, começa a entender os seus traumas, como que você funciona, o que que você ouviu lá atrás, qual foram as coisas que mais te incomodam, porque às vezes você tá olhando para alguém, puta, aquele cara é chato, hein, meu? Fala pra caramba. Mas não é o cara que é chato, é porque tem algo em você. você está se reconhecendo, tem uma parte sua nele, né? Que você não está gostando muito, Tem. né? É o chatão lá, o chatão fala pra caramba lá. E aí o É, bicho pega. sim, sim, sim. Ai, Então é senhor, sempre né? essa, né? A busca pelo autoconhecimento, né? A gente tem Sempre. que estar sempre à frente. O que acaba acontecendo é que a gente já pega a pessoa que já está adoecida, né? Então aí a gente tem que correr atrás. Seria tão É, bom se as pessoas fizessem prevenções, né, em relação a isso. Cuidar antes de dar o pepino. Porque quando chega para nós, é porque já está tudo estraçalhado, já deu vários sim, problemas, já teve muita coisa pelo caminho, e já está tomando vários remédios, já tem um monte de problemas, e aí eles pegam. Mas é sim, uma boa ideia essa, fazer prevenções em relação a isso. sim. Antes de Eu dar sempre falo problema, que o buscar. sono, eu sempre falo que o sono é uma coisa importante da gente observar, né? O sono é a primeira coisa que fica comprometida quando eu psiquicamente não tô legal. Então, meu sono começou a mudar, começa a prestar mais atenção em você. O que está acontecendo que meu sono está Dorme mudando? mal, né? São várias coisas, é isso mesmo. Eu também Sim, começo a prestar atenção nisso. Às vezes eu durmo mal, eu falei, caramba, por que eu dormi mal? Por que coisa é essa que está acontecendo? Bom, de uma certa forma, graças a Deus a gente consegue entender sobre isso, mas e as pessoas que não conseguem? sim. Como que elas fazem? Né? Elas guardam Então, tudo isso, né? sim. Eu acho que assim, a gente fala muito sobre. é, o que eu fico às vezes um pouco preocupada na realidade é essa ideia de que existe um modelinho básico a ser seguido, e se você, né, se a gente olhar lá na internet, tem um monte de coisa, 10 formas de você sair da ansiedade, de controlar. E não é bem assim. Né? Ah, Isso me preocupa muito quando eu vejo esse tipo de postagem, e tem bastante, né? Eu acho que são tudo. é, Primeiro que cada pessoa é única, cada indivíduo é único e todo mundo pode estar sofrendo com os mesmos sintomas, mas as histórias de vida de cada um são muito individuais, né? sim, Então, essa receitinha de bolo, ela não existe. E eu acabo achando que isso acaba frustrando ainda mais a pessoa, né? Porque assim, poxa, fiz os 10 itens e continuo igual, né? é. Então, eu acho que conhecer sobre o processo, não é esse conhecimento, assim, dos 10 itens, né, que vai me Sim. fazer sentir melhor. É conhecer sobre mim, né? E ninguém faz nada sozinho, né? Você sempre precisa de alguém para poder trabalhar algo, para poder. Às vezes, num bate-papo, você consegue extrair coisas tão ricas, tão importantes sobre aquela pessoa, e Sim, ela consegue perceber várias coisas sobre ela mesma. E ela começa a ter uma noção, mas, de qualquer forma, sozinho, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Precisamos muito sempre de difícil. alguém. Sempre tem alguém para ajudar, um terapeuta, alguém que realmente faça a diferença e tenha as competências certas para poder ajudar ou encaminhar para uma outra, alguém que seja competente, tenha outros conhecimentos, porque é assim, só assim para melhorar tudo isso e ajudar essas pessoas que hoje em dia têm tantos problemas, né? Tantas pessoas que se matam todos os dias, se suicidam, né? Tantas pessoas que
que vão buscar drogas, vão fazer, tem vários vícios compulsivos aí que não dá nem para Sim, falar. Mas sim, é isso, exatamente. É isso bem mesmo. bacana. E é o seguinte, ó, está acabando o nosso tempo, hein? Passou muito rápido esse negócio, hein? Vai vendo. Falta 5 Foi minutos, na mesmo. verdade. Mas é o seguinte, gratidão por você se permitir a minha ousadia. Me colocar em risco aqui, me colocar em risco da cara a tapa. E é o seguinte, fala seu Instagram aí, ou fala um contato seu para o pessoal buscar você onde você estiver, quem precisar da sua ajuda, do seu trabalho, fala aí. Então, pode me seguir lá no Instagram, Robérica Luchiari, lá tem os meus contatos, né? Me chama lá que a gente Chama está no direct. disponível. Chama no direct que a gente dá um jeito. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, é o seguinte. No meu caso, quem precisar de hipnoterapia e outras técnicas em conjunto, meu Instagram é @RobinsonPaim oficial e vai ser muito bem-vindo. Me chamem ou tem o meu celular aí, tá por aí em algum canto. Procurem aí, mandem e-mail. Mas é o seguinte, não deixe de fazer terapias, por favor. Cuidem da mente, do corpo, da alma. Sejam saudáveis, porque a chapa é quente. Mas vale a pena se queimar às vezes. Ui! Eu já tô torradinho já, então tá tudo certo. Obrigada, Érica, viu, Robson? Obrigadão. gratidão a você, beijo Obrigada. e até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau.